Olá, está no ar mais um Perfil e Opinião. O nosso convidado de hoje é Paulo Rogério Nunes, publicitário e cofundador da iniciativa Vale do Dendê. Ele nasceu no subúrbio de Salvador e foi o único brasileiro a discursar no lançamento da Fundação Obama nos Estados Unidos. Confira agora algumas imagens que têm muito a ver com o nosso convidado. E o Paulo já luta há muitos anos para que mais afro-brasileiros estejam integrados à nossa sociedade e passem a ser retratados com muito mais respeito que todos nós merecemos. Paulo, um prazer ter você hoje aqui na nossa abertura do Perfil e Opinião de hoje. Prazer grande mesmo e uma honra estar aqui com você. Te admiro muito pelo trabalho que você vem realizando aí ao longo da sua vida, ainda tão jovem, né? 35 anos de idade, é isso? Você tem 36? 37 agora. 37. Pois antes dos 40, né? Obrigado, Paulo, então vamos começar contando um pouco dessa sua história, né? Quem é o Paulo? Como é que você se definiria? Olha, eu sou um lutador pelas causas sociais, um apaixonado por Salvador, pela Bahia, pela nossa cultura, que desde pequeno tive a cabeça voltada para o mundo, né? Meu hobby quando era criança era olhar o mapa mundi e identificar os países, as capitais e sonhar que um dia eu pudesse visitar esses lugares. Onde é que você nasceu? Eu nasci na Alta Terezinha, que é uma comunidade que fica no subúrbio de Salvador, aqui da nossa capital. Uma comunidade que tem uma cultura muito forte, próxima à praia. Eu sempre falo que é um dos lugares mais belos daqui da nossa cidade, no subúrbio ferroviário, mas que infelizmente é muito esquecido. É um local que tem poucas políticas públicas, poucos investimentos, e foi lá que eu nasci, naquele contexto ali de falta de oportunidades, mas a vida me deu esse presente de ter algumas pessoas que acreditaram em mim, algumas organizações, e isso me fez caminhar um pouco aí pelo mundo. Certamente, mas sem essa base familiar e sem esse incentivo familiar, isso teria sido com certeza difícil, né? Então vamos falar um pouquinho dessa sua família. Você tem outros irmãos, fala um pouco dos seus pais também e de que forma eles incentivaram para que, vendo a sua capacidade, seu interesse, a sua curiosidade sobre a vida e sobre o mundo, pudesse realmente, neste campo fértil, florescer. Leni, eu venho de uma família que, apesar de pouca estrutura financeira, que me apoiou bastante, né? Minha avó era empregada doméstica, lavava roupa de ganho, saía lá da Alta Terezinha, né, no subúrbio de Salvador, e ia para Graça levando uma trouxa de roupa na cabeça para sustentar seus filhos, né? No caso, a minha mãe, minha avó materna, né? Minha mãe, ela desde pequena trabalhava também com ela nesse tipo de atividade. Mas o valor da educação sempre foi um valor presente da minha família. Então, minha avó, ela era empregada doméstica, minha mãe já foi professora e eu me formei em publicidade. Essa família que sempre me apoiou, ela foi fundamental para que eu pudesse trilhar o meu caminho profissional e pessoal. Eu sempre falo, a família realmente é muito importante, a estrutura familiar, independente da relação que seja, da configuração familiar que seja, ela é fundamental para que a criança, para que o adolescente possa crescer profissionalmente. E eu tive esse privilégio, né, de ter um pai que sempre foi muito apoiador, uma mãe que sempre fez tudo para que eu pudesse crescer profissionalmente.
E isso certamente foi um diferencial na minha vida. Mas certamente eles notaram logo no início, né, na sua infância, na sua adolescência, alguns interesses mais focados mesmo assim da sua própria personalidade, que você já trouxe mesmo com você. Que interesses eram esses que você já trazia? Olha, assim, além desse interesse pelo mundo, né? Sim, a leitura, né? Eu aprendi a ler bem cedo, né? Com 5 anos, e minha mãe ficava dizendo que às vezes eu deixava de querer uma merenda, né? Um lanche para comprar gibi, para comprar revista. E isso foi na minha infância e minha adolescência, foi assim, um interesse pela leitura muito grande. E uma curiosidade, né? O lugar onde eu morava não tinha banca de revista, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, essas comunidades não têm essa estrutura de biblioteca, mas ainda assim eu sempre quis ler e busquei esse tipo de conteúdo, né? Então, mesmo adolescente já lia sobre filosofia, sobre psicanálise, sobre história, sobre política, e esse tipo de ativo, digamos assim, que eu trouxe comigo, meus pais apoiaram bastante, né? Então, meu pai, infelizmente, né, ele não está mais aqui conosco, mas sempre foi um apoiador, incentivador, uma pessoa muito empreendedora. E minha mãe, que está aqui sempre me apoiando. Inclusive veio tietar o filho aqui, né? Exatamente, está aqui no estúdio também. Leide aqui no estúdio com a gente, né? Veio ver o filho com todo orgulho, com certeza, ser entrevistado também. Eu tenho muito carinho Mas por você ela. demonstrou também cedo o interesse pela informática, né? Sim. E eu acredito que a informática foi realmente também te abrindo, junto com o seu interesse pelo mundo e por outras línguas, por outros idiomas, também essas portas para o mundo. Como é que se deu essa inserção dentro da questão da internet, compra de computador? Como é que isso te possibilitou a começar a trabalhar, por exemplo? Olha, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque eu comecei a trabalhar com informática no início da internet comercial no Brasil. Quando tudo estava começando, ali no final dos anos 90, né? 97, 98. E por uma coincidência, naquela época ainda tinha o ensino técnico. E na hora de escolher, né, depois de me formar no ensino fundamental, na hora de escolher o ensino técnico, no ensino médio, eu escolhi processamento de dados, que era uma profissão que tinha naquela época. E estudei em um colégio, né, particular, com muito esforço da minha família, depois também tive uma bolsa. E foi muito bacana ter acesso à informática, à internet, no momento que quase ninguém tinha acesso àquele Você chegou a trabalhar no primeiro portal aqui também, Eu não trabalhei em portal, trabalhei no primeiro provedor de internet, né, aqui da Bahia. Trabalhei em alguns provedores de internet, que naquela época era da internet de escada, né, e aí eu comecei a instalar a internet na casa das pessoas. Que aí foi o outro clique, a outra virada de chave na minha vida. Porque quando eu comecei a trabalhar instalando internet na casa das pessoas, eu saí do Alto da Terezinha, uma comunidade pobre, e comecei a frequentar bairros de classe média alta aqui de Salvador, né? Então, eu comecei a ir para Vilas do Atlântico, Encontro das Águas, Horto Florestal, e eu comecei a comparar as duas realidades, né? A realidade de onde eu morava, a realidade dos lugares onde eu visitava, e isso foi uma coisa que me impactou muito, né? E aí lá eu tive uma reflexão política muito importante, né? Que de verdade os lugares onde eu morava, no lugar onde eu morava, a maioria das pessoas eram pobres, eram negras, tinha pouco acesso à educação. E os lugares que eu visitava, a maioria das pessoas eram de classe média alta, eram não negras e tinham acesso a muita coisa. E algumas dessas pessoas sempre me diziam, olha, Paulo, você já lê sobre filosofia, sobre política, sobre economia, por que não entrar na faculdade, né? E eu meio que não acreditava. Me incentivaram também. E essa interação foi muito bacana, né? E eu não acreditava que era possível, mas depois de ouvir algumas pessoas, na minha família nunca ninguém tinha feito faculdade, eu fui o primeiro da minha família do lado materno e paterno a entrar na universidade, mas ao ouvir essas pessoas, algumas delas generosas, claro que nem todas eram generosas comigo, mas muitas delas eu encontrei muito generosas, e diziam, Paulo, tenta fazer faculdade. E aí foi que eu tive a ideia de fazer o vestibular e entrar na faculdade. Mas o que eu queria dizer nesse ponto é que a educação ele é um passo importante para a mudança de vida, mas as conexões são fundamentais, Dani. Então, sem elas a gente não vai para muitos lugares. Não vai para lugar nenhum. Então, assim, o maior crime da educação brasileira não é só a qualidade da educação, mas também a falta de conexão. O menino que estuda na periferia, no colégio público, que não tem acesso a certos conteúdos, ele está fadado realmente a marginalidade. Né? Agora, isso é muito como grave. fazer então e ir estabelecendo essas conexões? Ou seja, vamos dar dentro do seu exemplo, né? Como é que isso foi também possível? Primeiro você entra na faculdade já de jornalismo e publicidade, foi isso? Eu estudei publicidade, né, iniciando na faculdade,
e ganhei uma bolsa, né, na Universidade Católica para estudar o curso de comunicação no segundo ano. Os primeiros 2 anos, a partir do meio do curso, né, nos primeiros 2 anos eu me dediquei muito a trabalhar. Trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, inclusive final de semana, de 9 da manhã até meia-noite, e era muito pesado, muito puxado. E aí depois eu ganhei uma bolsa. Mas eu tive essa ideia de cursar comunicação, porque eu gostava realmente da área de publicidade, da área também do jornalismo, de entender também como que a comunicação pode ser instrumento de mudança social. E aí foi que eu decidi fazer esse vestibular. Mas depois disso, então, eu fui estudar, fiz pós-graduação, fui estudar fora do Brasil, e aí a vida foi me levando para outros caminhos. Pois é, aí você já começa a realizar esse seu sonho de ir conquistando o mundo, né? Mas através de bolsas de estudos também, você começou a ir para fora do Brasil, foi isso, Paulo? Exatamente, né? Eu tive o privilégio mesmo de ter mentores que me indicaram os caminhos, né? Uma afro-americana, por exemplo, que veio aqui para Salvador e fez um estudo sobre a juventude baiana, em especial a juventude afro-brasileira, e ela identificou, a Lorelai, que os jovens não tinham oportunidades, que precisavam criar alguma coisa. E ela criou um projeto chamado POMPA, Projeto Mentes e Portas Abertas, um projeto para conectar a juventude periférica de Salvador com o mundo. Maravilha. E aí foi que eu tive a oportunidade de ir na Steve Biko, que é uma organização importante aqui de Salvador, que eu tenho a honra e tenho um carinho muito grande de ter participado. Na Steve Biko eu consegui ter essa bolsa para, por exemplo, visitar Brasília, conhecer conteúdo sobre orçamento público, sobre gestão do terceiro setor, sobre mercado empresarial. Isso foi uma das primeiras bolsas que eu consegui. Depois eu ganhei uma bolsa de uma organização internacional chamada Choca, para desenvolver o trabalho que eu desenvolvi um pouco mais para frente com uma organização chamada Mídia Étnica, que eu cofundei com outros amigos e amigas. E o que é mais importante, em 2011 eu recebo uma bolsa que é uma das mais prestigiosas do mundo, chamada Fulbright, para estudar nos Estados Unidos. E aí realmente foi a grande virada de chave na minha vida. Foi aí que você foi para o MIT? Exatamente. Essa bolsa me permitia estudar na Universidade de Maryland, que é uma universidade que tem um dos maiores cursos de jornalismo dos Estados Unidos e do mundo. Eu tive a oportunidade de estudar a tendência da nova mídia, das novas comunicações, da internet, do jornalismo digital e tudo isso. E eles me perguntaram um dia, onde é que você quer estagiar? Eu falei, como assim, eu posso escolher? Escolha a organização que você quer estagiar. Eu falei, eu quero ir para o MIT, né? Porque eu já tinha o MIT na cabeça como uma referência global de inovação e tecnologia. Eu sempre brinco que o MIT, eles estão há 50 anos na nossa frente em conteúdo e tecnologia. São quase os Jetsons, né? E para lá você foi? E aí para lá eu fui para o MIT, fiquei um tempo lá aprendendo muita coisa, né? Um conteúdo que até hoje eu utilizo na minha vida. Em um estágio profissional dentro desse programa da Fulbright, que é um programa muito prestigioso do governo dos Estados Unidos. Então, foi super bacana esse tipo de oportunidade, que na verdade são disponíveis para todo mundo, né? Oportunidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países africanos, na Europa, enfim, em todo o mundo há oportunidades. Porém, essas oportunidades são pouco divulgadas e às vezes negadas para a maioria da população. E é aí que começam realmente as conexões, né? Porque a partir do momento em que você vai estabelecendo conexões aqui, inclusive com essas instituições e para fora do país, como foi o seu caso, então você expande demais essa sua rede, né? Exatamente. De ligações. Você teve a oportunidade também de ir para Harvard, foi isso? Sim, exatamente. Primeiro, lá mesmo nos Estados Unidos? Eu voltei para o Brasil em 2012, para voltar a trabalhar com a organização que eu tinha cofundado, né, que é o Mídia Étnica. E em 2013, eu trago uma tecnologia que eu aprendi do MIT, que é uma tecnologia chamada Vojo, uma tecnologia de compartilhamento de conteúdo para pessoas que não têm acesso à internet, comunidades quilombolas, indígenas, rurais. Tecnologia muito boa. E eu trouxe essa tecnologia para o Brasil. E nós fizemos um projeto muito bacana na Ilha de Maré, com as comunidades quilombolas da Ilha de Maré. E esse projeto teve uma repercussão boa, e aí Harvard me chamou junto com o Unicef para apresentar esse projeto lá. Foi o primeiro contato que eu tive com a Universidade de Harvard. Aí lá, apresentando esse projeto, foi super bacana em um evento, e eles me disseram, da mesma forma que eu tinha recebido o convite alguns anos atrás, né? Mas Paulo, por que você não tenta uma bolsa aqui em Harvard para você ser um associado, um afiliado aqui de Harvard? E assim, de um lado, na mente fica assim, será que é possível, né? Não sei. Tem um ladinho que diz que sim, tem outro que ladinho não. E o outro lado falou, não, tenta. E aí eu tentei, e fiz a inscrição,
online, falei sobre a minha história, do meu conteúdo, a minha formação, e aí eu fui aceito pela Universidade de Harvard para participar desse grupo de pesquisa, que é o Berkman Klein Center, que é um grupo de pesquisa que mais trabalha com conteúdos inovadores de internet no mundo, né? Então foi super bacana. Você foi falando aí nessa sua trajetória como diversos projetos que você foi criando também foram de alguma forma te direcionando e te levando a estabelecer esses contatos e a essa projeção internacional. Sobre esses assuntos e esses projetos a gente vai falar no próximo bloco, mas antes eu quero que você fale que eu acho que é um incentivo muito grande para todas as pessoas, dizer assim, mas como é que o Paulo, né, vindo de uma família simples, morador do subúrbio, ferroviário, etc., começa a estudar, aprende inglês num nível tão bom a ponto de poder se candidatar a essas bolsas, por exemplo, fora do Brasil. Como é que foi isso, Paulo? Eu sempre brinco que o Pelourinho foi minha grande escola. Quando eu comecei a aprender inglês sozinho, baixando conteúdo na internet, eu aprendi a gramática, aprendi ali a ler basicamente, mas eu queria praticar. E aí o melhor local para se praticar em Salvador é o Pelourinho. A gente tem o privilégio de ter um espaço que é o Centro Cultural a céu aberto, né, que é o Pelourinho, onde pessoas do mundo todo circulam. Adorei isso. E eu ia para lá, ficava conversando com as pessoas e me voluntariava para ser, entre aspas, um guia daquelas pessoas. Guia informal. Um guia informal e ia para os museus e levava para os locais ali do Pelourinho, no Centro Histórico. Ia conversando e praticando. E ia aprendendo inglês gratuitamente. E foi assim que eu aprendi inglês, realmente baixando conteúdo na internet, conversando com pessoas no Centro Histórico e me conectando também pelas redes sociais. Daquela época que não eram ainda as redes que a gente conhece hoje, mas já tinha o Mirk e outras redes sociais. Isso foi super bacana para mim. Pois é, isso é a prova, né, de que todo sonho é possível, basta esse empenho, determinação e saber aonde se quer chegar. Mas, Paulo, a gente vai fazer então um breve intervalo e a gente volta então conversando a respeito do seu encontro com o Obama, né, como a gente viu logo no nosso clipe ali inicial, e também todos esses projetos, né, que através deles o Paulo teve então a oportunidade de estar fazendo um bem enorme aqui para o nosso país e não só para o nosso país, levando essas ideias também para o mundo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Perfil Opinião, nós estamos conversando com o Paulo Rogério Nunes, publicitário e empreendedor. E eu diria mais, um grande vencedor que nos dá muito orgulho, principalmente aqui na Bahia, porque ele é baiano, né, do subúrbio ferroviário, então dá um orgulho danado na gente, né? Paulo, vamos então começar esse programa falando um pouco como é que você chega a ser o primeiro brasileiro a discursar na Fundação Obama. Como é que se dá esse feito? Olha, eu acho que tem uma grande coincidência boa da vida, né, de ter feito algumas coisas que ficaram no radar da Fundação Obama. A Fundação Obama tem uma preocupação muito grande, Deni, de fazer exatamente o que a gente está falando aqui, gerar oportunidades para a juventude. O presidente Obama, quando ele saiu aí da gestão, né, depois de 8 anos, o foco que ele quis dar para a Fundação Obama é exatamente levar para a juventude oportunidades, para quebrar essa ideia da meritocracia, né, que qualquer um pode chegar em qualquer lugar. Para chegar, precisa de oportunidades, como a gente conversou antes. Então, dentro do radar da Fundação, os projetos que eu tenho desenvolvido, né, desde o Mídia Étnica, o Correio na Gol, agora com a Vale do Dendê, de alguma forma eles acessaram esse conteúdo e um dia eu recebo uma ligação. Mas de alguma forma acessaram esse conteúdo como? Como é que isso se dá exatamente? A pesquisa que eles vão fazendo, imagino que no Brasil, então, com a população majoritariamente afrodescendente, a pesquisa tenha sido grande aqui. Claro, eles fizeram a pesquisa e identificaram na pesquisa 11 líderes jovens, com menos de 40 anos, que eles queriam conversar, que o presidente queria conversar, para entender um pouco esse novo momento da nova liderança que está emergindo, também entender por que esse descontentamento na política, descontentamento na economia, como que a Fundação poderia apoiar. E aí foi um encontro privado, né, onde cada um de nós colocamos algumas questões. Eu, particularmente, dei o foco nessa questão do combate ao racismo, né, do genocídio da população negra, sobretudo dos jovens, que é muito grande aqui no Brasil,
E falei também para ele que a importância de investir em novas lideranças, investir em mídia, investir em oportunidades econômicas é fundamental. Eu até escrevi um texto e mandei para eles, que eles inclusive traduziram, chamado 5 coisas que eu falei para o Barack Obama. E nesse texto que está disponível online, vocês podem ver que tem um conteúdo onde eu cito esses pontos. Falo do número da nossa população, como você mencionou, que é muito grande, de pessoas negras. Falo desse protagonismo importante de jovens e que a Fundação Obama tem a possibilidade de conectar e abrir para o mundo as oportunidades necessárias para essa juventude. De que forma a Fundação está apoiando? Aí a Fundação ela trabalha com alguns eixos. Um deles é através de bolsas de estudo, onde jovens de vários países recebem essas bolsas para estudar nos Estados Unidos e outros lugares. O segundo é criando eventos de conexão. Então, só o evento que eu falei lá, que eu fiz a abertura, tinha um representante de 500 organizações do mundo todo, né, países do leste europeu, da Ásia, da África, da América Latina. Então, foi muito bacana esse tipo de coisa. E aí ele tem trabalhado nesse foco, dando possibilidade de liderança e bolsas de estudo e conectando pessoas em eventos. E, claro, a plataforma online, que é muito inspiradora, de sempre divulga conteúdo dizendo, olha, é preciso inspirar a nova geração de líderes. A gente está todo mundo descontente com a liderança que nós vemos aí na política, a liderança empresarial. E por que não apostar na juventude, sobretudo essa juventude mais periférica, marginalizada, com protagonismo feminino muito grande, né? Esse é o momento de empoderar as mulheres. Então é super bacana que a Fundação Obama vem feito. Que maravilha, né? Você citou anteriormente, eu acho que todo mundo ficou curioso, né? Essas 5 coisas que você falou, né, para o presidente Obama. Onde é que as pessoas podem encontrar? Qual é o site? Tem uma plataforma chamada Medium. Aí se você colocar lá no Google, já aparece esse texto. E também a gente tem no Correio Nagô, que é o portal de notícias que a gente ajudou a cofundar, também tem esse texto disponível. Tem no Vale do Dendê, enfim, está online. O que é importante é que esse texto exatamente pontua o que, na minha opinião, eu tentei vocalizar o desejo dessa juventude negra periférica que está tão desacreditada, né, Deni, de tudo, e que precisa realmente essa esperança, e o presidente Obama certamente a juventude e não juventude, e negra verdade, e não negra está desacreditada, todo mundo está desacreditado, na, na política. Mas a gente tem que se encher de vontade, esperança e principalmente ter ações e trabalhar para que a gente possa realmente mudar, ou seja, ter otimismo nesse sentido, que é o que você vem fazendo, né? Não esmorecer jamais, né? Pois é, mas vamos falar então a respeito desses projetos tão interessantes que você vem desenvolvendo. A começar, né, justamente pelo que você chama mídia étnica. Como é que começa esse projeto? O Mídia Étnica é uma organização que foi fundada há 13 anos atrás, nós éramos ainda bem na faculdade, ainda né? na faculdade. E um grupo de comunicadores, estudantes de comunicação, se reúne para tentar mudar essa questão da falta de diversidade na mídia. Então, a lista é grande de pessoas, eu não posso nomear todas aqui, mas colegas que estavam na faculdade de comunicação, de jornalismo, André Santana, Ilka Danusa e outros, Luciane Reis e outros, que se juntaram para pensar uma organização que pudesse transformar a comunicação. E baseado em uma indignação justa, que exatamente. Eu quero que você fale agora para a gente também. Que é essa indignação da falta de visibilidade negra, né, no meio de comunicação, que lá fora é muito diferente, né? Só para você ter uma ideia, Dani, lá nos Estados Unidos tem mais de 10 TVs só dedicadas a conteúdo para a comunidade negra. E se você liga a TV nos Estados Unidos, é difícil não ver uma pessoa negra, porque tem muito conteúdo nos filmes, nas séries, nos programas de jornalismo, que é muito diferente daqui. Então, essa provocação nos motivou, naquele momento, a criar essa organização, que hoje já tem 13 anos e que faz um trabalho cotidiano nessa área de comunicação. Pois é, num país onde oficialmente 53% da população, e a gente sabe que é muito mais, né? Sim. Tem origem africana, sim. Ou seja, né? Então uma população afro muito grande, é injustificável que não se veja representada na mídia, nas revistas, nas televisões, nos rádios, jornais, etc. Né? Sem contar com o fato que a gente não encontra nenhum proprietário de uma dessas mídias negros também. Né? Exato. E é uma questão, até, ao meu ver, muito limitante, né? Porque, do ponto de vista até de mercado, você não dedicar um esforço institucional, empresarial, para servir esse mercado que quer representatividade, quer produtos
que quer Que é se quem ver, consome. que quer consumir. Porque se é a uma maioria da burrice, né? população está consumindo, então se está consumindo, quem é que está consumindo? É, São loiros de olhos azuis? Não, esses daí é a também, né? minoria da população, Exato. mas é a minoria, né? Mas vamos ressaltar aqui que aqui na TVE se procura bastante, né? Sim, isso é verdade. Trazer esse protagonismo e, ou seja, e pessoas que trabalham e essa representatividade, principalmente do nosso estado, né? Cuja maioria absoluta é afrodescendente. Mas, enfim, vocês começam com uma busca desta inserção e depois vocês resolvem ir por outro caminho que vai dar justamente numa iniciativa muito boa mesmo, que eu quero que você fale um pouquinho agora, que é o Correio Nagô. Exatamente. Só um ponto sobre essa questão aí da visibilidade é que pensar a visibilidade negra na comunicação, ela é um ativo, na verdade, né? Ela não é é um passivo, é um ativo importante. A TVE, por exemplo, aqui na Bahia, é um grande case para a América Latina, né? Porque o que a TV vem mostrando aqui dos blocos afro, da faixa negra da rádio, né? No caso da Rádio Educadora dentro do RIDEB, são iniciativas que, inclusive, devem ser propagadas e devem ser inspiradoras para outras TVs e outro tipo de jornalismo no Brasil e no mundo. Mas a ideia do Voja é outra tecnologia que a gente também trouxe de maneira muito disruptiva. É uma tecnologia que permite que pessoas que não têm conteúdo, não têm acesso à internet, desculpa, possam produzir conteúdo até de um telefone público. Como é que se faz isso? Então, é um sistema onde tem uma central telefônica e você tem uma espécie de audioblog. Então, imagina você estar no interior do Pará, no Amapá, numa comunidade indígena, que não tem acesso à internet, e ela vai no telefone público, no famoso orelhão, e disca para um número e deixa o conteúdo de áudio naquele telefone. Automaticamente isso vai para um blog. E isso pode ser repercutido na Folha de São Paulo, no Estadão, enfim, no Correio, no Jornal à Tarde, nos grandes veículos daqui da Bahia, do Brasil e do mundo. Ou seja, você faz uma ponte entre quem não tem internet e com quem pode repercutir essa informação na internet. Então, a tecnologia é muito boa. Nós fizemos a formação em 5 estados aqui do Brasil, levando esse tipo de conteúdo, inclusive no Maranhão, que foi o estado que mais teve a repercussão, porque tem uma população indígena muito grande, a população quilombola muito grande, e o acesso, às vezes, é muito limitado para essas pessoas. E a gente tem feito muito essa ponte de trazer tecnologia, o que é mais inovador no mundo, para conectar com as pessoas que mais precisam. Então, hoje, nós estamos discutindo no Internet das Coisas, os algoritmos, a inteligência artificial, machine learning, que são conceitos ultramodernos de comunicação do MIT. Que já faz parte desses seus estudos. Exato, e estou tentando levar isso para as né? comunidades, junto com meus colegas. E isso é super bacana, né? Porque e como é que vocês têm levado ponte. isso para a comunidade? Como é que tem sido? O primeiro passo foi tentar conectar com essas pessoas e valorizar o que já existe, né? As comunidades, a despeito do que muitas pessoas pensam, são muito criativas, produzem muito conteúdo, e às vezes não tem visibilidade. Então o que a gente tentou fazer é conectar, levar a tecnologia para essas pessoas e dizer, olha, vocês já fazem produção cultural, vocês já fazem jornalismo comunitário, que tal entender essa tecnologia aqui para ajudar a melhorar o trabalho de vocês? E o resultado disso, qual tem sido? Muito bom, né? Porque as comunidades realmente têm usado as tecnologias, as comunidades perceberam que a tecnologia não é algo supérfluo, a tecnologia é essencial, são as habilidades do século XXI que nós temos necessário agora, né? As habilidades do século XXI têm a ver não mais com as questões industriais, né? A Revolução Industrial ela já tem muito tempo, já passou, né? Já passou. A gente está na revolução agora do conteúdo, da tecnologia. E eu penso que Salvador, inclusive, pode ser um polo de tecnologia, de inovação. E por isso que a gente criou o Vale do Dendê, que é essa ideia de tentar conectar Salvador com o mundo através da tecnologia. Bem, o Vale do Dendê é uma coisa tão interessante que vale a pena que a gente fale mais ainda, né? Voltando, então nós não vamos falar exatamente agora, mas vamos voltar para aquela questão do Correio Nagô ainda, que eu acho interessante que você divulgue aqui e como é que vocês têm direcionado o Correio Nagô, porque vocês têm dado muita também visibilidade a quem vem tendo uma produção digital, etc. Isso é muito importante, porque ali não tem cor, não tem definição de nenhuma outra que não seja o próprio conteúdo e ele, por si só, quando é bom, viraliza, digamos. Viraliza. Olha, isso é muito bom que você falou, porque o Correio Nagô vem produzindo conteúdo há 10 anos
o conteúdo, como você falou, que dá visibilidade às comunidades, que dá visibilidade a histórias que não são contadas. E a repercussão disso é muito boa, e às vezes até não é numérica, mas é qualitativa, né? É simbólica, né? Desde quando a gente começou a produzir Correio na Go, a gente teve visibilidade, a cena cultural daqui da Bahia, que era pouco divulgada. A gente teve visibilidade a lideranças que têm um potencial grande, que eram muito localizadas aqui em Salvador, que hoje já são conhecidas em São Paulo, no Rio e outros lugares do Brasil. E a gente teve visibilidade a empreendedores também. Pessoas que têm negócios, que não têm essa visibilidade, não têm condições de pagar para fazer publicidade, e o Correio na Go vem divulgando. Então, o Correio na Go, eu não estou mais à frente do dia a dia da organização e do mídia ética do Correio na Go, tenho novos colegas que assumiram essa tarefa, estou apenas no conselho, mas a gente pensa estrategicamente que o Correio na Go pode ser um canal de visibilidade ainda maior para contar essas histórias, porque são histórias, como você falou, tão importantes e que, infelizmente, às vezes a gente só olha para o lado da miséria, a gente olha para a comunidade só pelo olhar da violência, pelo olhar do problema, e quando ali tem potência, né? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Sim, então tem lideranças, por exemplo, que trabalham com o campo do hip hop, por exemplo. A gente tem aqui um programa de rádio muito famoso aqui, que é o líder na audiência aqui da faixa, que é o Evolução Hip Hop. Didi Branco é um grande lutador nesse aspecto. A gente divulgou muito o trabalho, né, que tem sido feito por eles. A gente tem projetos de empreendedores negros que trabalham com a área da moda, né? Então tem, por exemplo, a N Black, Madá Negrif, que são empreendimentos que estão aqui em Salvador e que tem poder de escala, que pode exportar daqui a um dia, sabe? Que tem um conteúdo muito bom, que tem um design muito bom, mas que não tinham tanta visibilidade. A gente vem divulgando esse trabalho. A gente vem divulgando também histórias de líderes negros e não negros também, que trabalham no campo social aqui em Salvador e que às vezes não tem visibilidade também na grande mídia. Ou seja, eu poderia passar aqui numerando o tempo aqui de possibilidades e coisas que a gente veio dando nesses 10 anos. E o bom é que está online, né? Então é um grande arquivo que está disponível para consulta e é um conteúdo muito rico. Certamente. Bem, vamos começar falando então um pouco a respeito do Vale do Dendê. Por que Vale do Dendê? Foi a minha primeira curiosidade. O Vale do Dendê é um conceito que é muito bacana porque ele surge através de uma conversa que eu tive com o Gilberto Gil e um documentário que nós estávamos gravando sobre tecnologia. Era um documentário suíço, onde os cineastas viajavam o mundo, foram para a Austrália, para a África do Sul, para o Amazonas e vieram para a Bahia para filmar iniciativas boas de tecnologia. E na conversa, que a ideia era a gente entrevistar Gilberto Gil dentro do documentário. E aí eu falei, Gil, os americanos têm lá o Vale do Silício, por que não criar aqui o Vale do Dendê? Né? Ele deu risada na hora, a gente comentou um pouquinho sobre isso, e eu guardei aquele conceito que saiu de maneira espontânea na entrevista na minha cabeça. E quando eu voltei a fazer um trabalho mais voltado à tecnologia, eu peguei esse conceito e chamei outras pessoas, meus sócios, né, a Ita Laerta, o professor Hélio Santos, que é uma grande referência na área de desenvolvimento econômico, a Ita que trabalha com relacionamento comunitário há muitos anos, e Rosenildo Ferreira. Falei, gente, por que não criar uma plataforma, uma iniciativa aqui em Salvador, se inspirando no Vale do Silício, na Califórnia, mas traduzindo isso para a realidade local. Então, nosso slogan é Nosso Silício é o Dendê. E o Dendê é uma metáfora, né, da nossa cultura, claro, né, da nossa ancestralidade afro-brasileira, Nós temos esse da nossa potencial baianidade. mesmo? Exatamente. Nós temos esse potencial. Onde está esse potencial prioritariamente aqui, no caso do Brasil e da Bahia, especificamente? Economia criativa. Economia criativa é o nosso grande ativo. Porque a economia criativa brota aqui em Salvador em todos os cantos. Não é à toa que a Unesco reconheceu Salvador como a capital da música no Brasil. E não só a música, se a gente parar para pensar na moda, a gente tem um polo de moda aqui muito grande em Salvador, a gente tem muita coisa na área de cinema, na área da fotografia, na área do design, né? Se você parar para pensar o que é o distrito, que eu já chamo um distrito de design ali do Pirajá, com cortejo afro, né? De design de moda, mas também de puffs, decoração, toda essa parte de decoração de ambientes, fantástico. E isso, claro, não desconectando também da tecnologia, né? Porque hoje a tecnologia, o custo de produção de tecnologia é muito baixo. Você pode produzir uma tecnologia
com menos de R$ 100 você pode registrar um domínio e você pode produzir um aplicativo, você pode criar coisas. Então a gente tem hoje polos importantes aqui em Salvador, de tecnologia, como o Senai Cimatec, o Parque Tecnológico da Bahia, o Hub municipal. E esses polos precisam estar mais integrados e o nosso conceito do Vale do Dendê é também trazer a periferia para o centro do debate, Deni, porque não dá para produzir inovação sem incluir a periferia. E isso é muito importante para a gente. Certamente. Paulo, a gente vai fazer então mais um intervalo, mas a gente ainda vai conversar sobre o Vale do Dendê. Então, o Perfil e Opinião volta daqui a pouquinho e nesse bloco que vem nós vamos ver alguns parceiros, amigos do Paulo, que vão revelar um pouco mais a respeito do trabalho que ele vem desenvolvendo aqui em nossa amada terra Bahia. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Perfil e Opinião, agora aqui já de pé, diante deste telão, porque nós temos alguns depoimentos em vídeo, selfies, né, de pessoas que têm uma forte relação com o Paulo. Vamos ver? Conheci Paulo Rogério em um evento que fui convidado a fazer, organizado pelo Instituto Mídia Étnica, né, que é um dos projetos em que ele é um coautor e que temos amigos em comuns. Desde lá, descobri o profissional fantástico que é Paulo Rogério, né, e sempre tive contato com ele, acompanhei todo o crescimento e carreira dele, né, que realmente Paulo Rogério é um profissional baiano que tem realmente tomado, né, tem crescido muito, tem tomado o mundo, né, com a sua simpatia, com o seu carisma e, sobretudo, com a sua competência. Mas tive uma aproximação maior com ele quando cheguei aqui na Universidade Católica do Salvador, né, e assumi a coordenação dos cursos de comunicação. Descobri que Paulo Rogério era um dos egressos do nosso curso de Publicidade e Propaganda, né? Então, obviamente, que eu não tinha outra alternativa a deixar de convidá-lo a compor o nosso quadro docente, né? Então, me aproximei de Paulo, convidei ele para ser professor do nosso curso e, além de que eu já sabia que Paulo era um profissional fantástico, agora, com a convivência com ele, também, né, posso dizer aqui que é um ser humano fantástico, né? Então, eu queria parabenizar Paulo por tudo que ele tem feito, né, com todos os projetos dele, inclusive esse projeto fantástico agora da aceleradora Vale do Dendê, né, que estou tendo a oportunidade de certa forma, participar, contribuir de algumas formas e que realmente para mim é um orgulho e um prazer muito grande. Parabéns, Paulo, por sua trajetória e muito obrigado por estar conosco aqui na Universidade Católica de Salvador. Paulo, pois é, né? Que depoimento lindo, né? Principalmente quando ele fala não só da sua trajetória profissional, mas admira o ser humano que você é, né? Que é a mesma oportunidade que eu acho que todos nós estamos tendo aqui também, né? Mas ele ressalta a sua participação na docência, né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho e nessa aceleradora, como é que ela vai de fato funcionar, que é a Vale do Dendê. Eu fico feliz demais de ver o Chamusca aí, um parceiro, um profissional de alta qualidade, que me convidou para esse desafio, né, de voltar para a universidade onde eu estudei, a Universidade Católica, uma universidade super importante aqui da Bahia, do Brasil, para o curso de comunicação, não mais como aluno, mas agora como professor. E está sendo para mim uma experiência fantástica, Dani, porque eu tenho contato com os estudantes e me identifico muito, né? Que lá há alguns anos atrás eu era um estudante, ainda tentando identificar o que eu queria para a minha carreira, sem entender exatamente as possibilidades de modo completo. E hoje eu tenho a possibilidade de ajudá-los, né, como uma espécie de mentor, não somente como professor, mas como mentor, de dizer, olha, vá por um caminho ou vá por outro. E está sendo uma experiência fantástica dar aula na Universidade Católica e rever amigos, professores. É super bacana essa possibilidade. E ele ressalta também a questão da aceleradora Vale do Dendê, de que forma vocês vão acelerar essa economia criativa daqui, o que é que vocês estão disponibilizando para as pessoas? Pois é, esse link da universidade, inclusive com o Vale do Dendê, é importante, porque quando a gente pensa na Vale do Dendê, a gente pensa numa organização que ajuda, inclusive, a universidade a se repensar, né?
Então, hoje, o que é que a gente tem, na verdade? A gente tem um processo de termos um tripé, Dene. Um é a aceleradora, onde a gente apoia empreendimentos de Salvador, que são empreendimentos diversos, que têm o protagonismo da periferia, mas que não está no radar dos investidores. A gente apoia esses empreendedores dando mentorias, consultorias, dando visibilidade. O segundo é com a Escola de Inovação, que a gente está prototipando, funciona hoje um espaço bem bacana dentro do Shopping da Bahia, um espaço que recebe pessoas do mundo todo, tem cursos diariamente, de 9 da manhã a 10 da noite, onde a gente divulga coisas importantes dessa área da educação, da inovação, das habilidades do século XXI. E, por último, é uma consultoria onde a gente apoia empreendimentos sociais, poder público, fundações, para que eles possam ser mais inovadores, incluindo a diversidade, porque não há inovação sem diversidade. Paulo, tem outro depoimento aqui para você que revela essa pessoa como sendo um sucesso anunciado. Vamos ver. Falar de Paulo Rogério é falar de um sucesso pré-anunciado. Eu o conheci há cerca de 12, 13 anos atrás, num curso aqui em Salvador, voltado para jovens afro-brasileiros. Naquela época eu ainda não morava aqui em Salvador. E desde o início ele me revelou uma pessoa perspicaz, inquieta, e não deu outra. Naquela época ele era calouro do curso de publicidade aqui na Universidade Católica em Salvador. Eu costumo brincar dizendo que a periferia brasileira é ouro. Aqui em Salvador, mais do que nunca. Só que parte da elite prefere bijuterias. Paulo, conhecedor dessa realidade, investe precisamente nisso. Ele internacionaliza a sua carreira, conquista espaço internacional, e quem quiser pensar em Paulo Rogério deve pensar nessa produção dele, que é a Vale do Dendê, que não veio só para mudar o ecossistema de economia criativa em Salvador, veio também para aproveitar os talentos, para desenvolver distritos criativos. Eu gosto de trabalhar com cenários. Quem quiser saber de Paulo, ele já está fazendo muita coisa. Daqui a 12 anos, em 2030, ele ainda será um homem jovem. Paulo será uma liderança mundial. Ele não vai trabalhar aproveitando talentos apenas no Brasil. Ele vai fazer link com os Estados Unidos, com a África. É um líder global. Nesta época, daqui a 12 anos, nós teremos uma globalização ainda muito mais radicalizada. Paulo Rogério é um homem desta época. É um jovem talentoso e é um privilégio para uma pessoa como eu, né, um coroa, poder atuar com pessoas com o perfil do Paulo e que vieram para fazer de forma disruptiva, ou seja, fazer funcionar de uma maneira que ainda não foi feita. É isso, Paulo, que belo depoimento, né? Ele já anunciou há muito tempo atrás que você seria essa pessoa e faz uma nova previsão. E essa previsão está justamente se cumprindo também agora em setembro, onde você vai receber um prêmio que eu gostaria que você falasse a respeito dele. Olha, assim, realmente é fantástico ouvir o professor Hélio falando, porque essa conexão que você está falando é muito, muito presente na minha vida. Esse prêmio que eu vou receber agora é um prêmio que eu fui escolhido... né, entre os 100 mais influentes, não é isso? Exatamente, os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, que para mim é uma honra e é um privilégio, assim, que eu não esperava esse tipo de reconhecimento. Você recebe nos Estados Unidos? Nos Estados também? Unidos, em setembro, em Nova York, junto com outras personalidades brasileiras e internacionais. E eu devo esse prêmio, eu realmente tenho essa inspiração através de pessoas como o professor Hélio Santos, que é um grande mentor, uma grande referência intelectual para o Brasil, né? Não somente para a população negra, que pensou desenvolvimento lá atrás. Se hoje a gente tem, Dene, por exemplo, ação afirmativa no Brasil, deva ser essa pessoa que eu tive a honra e o privilégio de conhecer e ler os livros dele, de trocar ideias com ele. E é isso, eu vou levar na bagagem para Nova York muita gente que me apoiou, né? Eu vou levar certamente e vou representar essas pessoas direto e indiretamente. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Pois é, você falou em coincidência várias vezes, mas eu falo de merecimento, né? De ter mentores como esses aí, que de alguma forma te deram uma direção para você chegar onde você tem chegado, além da sua criatividade, do seu empenho pessoal. E é mais ou menos sobre isso que a gente também vai ouvir agora, né? Porque agora, Paula, tem uma revelação sua como sendo um provocador de discussões sobre a diversidade e muito corajoso quando o assunto é justamente o combate ao racismo. Vamos ver.
Eu sou Mário Nelson Carvalho, sou economista, consultor empresarial e tive a felicidade de, há cerca de 15, 16 anos atrás, quando, na realização de uma palestra sobre empreendedorismo para jovens alunos da UXAL, me deparei com essa figura diferenciada, nosso querido Paulo Rogério. Após essa palestra sobre empreendedorismo, alguns estudantes me cercaram para trocar ideias e fazer perguntas, e um deles era Paulo. E o Paulo me chamou a atenção pela objetividade, pela simplicidade e objetividade das perguntas e a forma, a abordagem que ele fez. E a partir daí nos tornamos conversadores, confabuladores, nos tornamos amigos, e é um orgulho para mim ter essa pessoa como referência. Paulo, ao sair, reuniu um grupo de colegas e criou o Instituto de Mídia Étnica, que eu tive o prazer também de ser consultor deles no início da implementação. Depois criou o Correio Nagô, sucesso até hoje. E agora, na parceria de Rosenilson Ferreira, do professor Hélio Santos e de Ítala, criaram o Vale do Dendê, a aceleradora Vale do Dendê. Projeto fantástico, uma forma diferenciada de empresariar, uma forma moderna, inteligente, competente. Já que o que mais me impressiona no Paulo é que ele reúne as pré-condições dos vencedores. É um caráter irretocável, inteligente, objetivo, determinado. Ele põe aquilo para resolver e vai em frente, busca, ultrapassa obstáculos e resolve. Paulo, você nasceu para vencer, você já nasceu pronto. Você é sucesso. A Vale do Dendê é sucesso. Pois é, isso a gente já está vendo através desse reconhecimento todo, né, Paulo? Que depoimento lindo mesmo que a gente está vendo aí. E, assim, me inspira também a perguntar para você, que você possa também incentivar as outras pessoas, dizendo assim, dentro dessa sua carreira, quais foram as principais, digamos assim, virtudes que te fizeram, de fato, ir em frente e ultrapassar tantas adversidades para hoje estar aqui, fazendo, criando e devolvendo também à sociedade, tanto como você tem feito. Eu teria, assim, para as pessoas que estão ouvindo aí, sobretudo jovens, dizer que é preciso realmente acreditar em si mesmo, acreditar que é possível e não desistir quando da primeira dificuldade. Realmente as dificuldades são muitas. Se você é um jovem, mora na periferia, sem apoio estrutural, às vezes inclusive familiar, é muito difícil vencer na vida, né? E conseguir coisas. Mas a resiliência, que eu acho que é uma palavra muito forte, inclusive que marca a minha vida e a vida de outras pessoas que capacidade que cresceram. De resistir, né? A capacidade de resistir é fundamental. Então, eu teria esse recado. E para o poder público, né, para os empresários brasileiros, eu digo o seguinte, não adianta também cobrar dessa juventude uma resolução desse problema de modo individual apenas. Né? Eu não acredito na meritocracia. Eu acho que é importante pensar que políticas públicas são importantes. Investimento nessa juventude é fundamental, investimento econômico, investimento na educação e as conexões, né? Às vezes a classe média, as pessoas que têm mais acesso, elas terminam o dia a dia, o corre-corre da vida, não as permitem sair um pouco dessa bolha para se conectar com os jovens que estão na periferia. Então eu recomendo essas pessoas que façam isso. É bom para o Brasil, é bom para a nossa cidade, é bom para o mundo, né? Você conectar com uma pessoa que realmente tem o potencial e precisa. A generosidade de pessoas como o Hélio Santos e Mário Nelson foram fundamentais, porque eles acreditaram lá atrás que eu poderia ser uma liderança, que eu poderia ter um trabalho social importante, e eu não acreditava nisso, mas alguém acreditou e isso foi fundamental para mim. Paulo, e falando a respeito dessa motivação, a gente tem aí um próximo vídeo, né, de um amigo seu que te enviou, que eu acho que fala bastante também nessa questão. Vamos ver. Paulo Rogério Nunes, pô, esse cara é um grande timoneiro, né? Aquele cara que conduz, que guia, que consegue influenciar, atrair as pessoas para projetos, para ideias, para a busca de propósitos, né? Para estimular nas próprias pessoas os seus talentos, as suas vocações, os seus propósitos na vida. É um cara super generoso e que por isso agrega muito, né? Eu tenho sido essa pessoa assim que sigo no barco dele, vou seguindo sua direção, porque nunca
nunca me decepcionei, ao contrário, sou muito satisfeito e agradecido pelas ideias, pelos projetos, pelas coisas que nós tocamos. Um dos frutos dessa nossa parceria, com certeza, é o Instituto Mídia Étnica, né? Essa organização que me dá muito orgulho e que nasceu desses sonhos trocados, dessas ideias, dessas vontades de transformar, né? De fazer, de dar sua contribuição ao mundo, né? Estimulado por Paulo Rogério, eu, Ilka, Luciane e Rosalvo e outros parceiros, e a gente vem fazendo isso aí já desde 2005, provocando discussões, debates, levando esse tema da diversidade, que é um tema tão caro e que Paulo tem abraçado e difundido aí pelo mundo, né, por todos os lugares que ele tem ido. É um cara, essa visão dele de mundo, de conquistar outros lugares, é algo admirável, né, muito admirável mesmo. Paulo também é um cara muito corajoso, viu? Muito corajoso mesmo, porque só vê ele assim, com essa carinha dele assim, tranquila, parecido com o Martin Luther King, né? Com o reverendo, mas Paulo também é muito corajoso, porque você levar temas em ambientes assim, onde se organiza uma certa harmonia de discurso, harmonia de debate, você tem a coragem de rachar com isso, colocando afirmativamente uma questão que não está sendo vista pelos outros, né? E que infelizmente causa ainda desconforto, que é essa pauta, com certeza, essa pauta racial, combate ao racismo, né? E a gente já viu isso desde o início, por exemplo, no debate sobre a democratização da comunicação, onde a gente tinha que, né, mesmo ali criando um movimento nacional e todo mundo unido pelo propósito do combate à concentração da mídia e à violação de direitos, mas a gente tinha que ali demarcar o espaço desse debate, e a gente já teve que passar por situações que seria até bom ele contar aí um lugar maravilhoso que a gente levou a gente para construir esse debate, essa discussão sobre a democratização. Pois é, eu gostei muito aí do depoimento também do André, e uma das coisas que ele toca é essa sua coragem, né? Mas eu vou linkar a coragem com a outra iniciativa sua, porque tem sido objeto de um dos seus estudos, que é como justamente toda essa inovação na mídia pode, por outro lado, provocar um racismo muito maior. Como é que ela tem se comportado e o que é que pode vir também a acontecer. Queria que você esclarecesse um pouco mais para a gente, lógico, depois de comentar aí, seu amigo. Sim, bom, em relação ao André, sem palavras, uma pessoa que realmente sempre me motivou. Foi a primeira pessoa que eu falei da ideia do mídia étnica, e junto com ele, Ilka, Luciane Reis, e agora tem uma nova geração de pessoas no mídia étnica, Rosalvo, Luciane Neves, e pessoas que realmente têm uma estima muito grande. E o que ele fala assim, é interessante porque realmente em algum momento a gente teve que ser um pouco mais incisivo no nosso discurso para falar dessa questão da falta de diversidade na mídia, nos movimentos pela democratização da comunicação. E esse é o legado do Mídia Ética, que vem fazendo isso aí há 13 anos. E eu sou super feliz, né, de ter uma pessoa como o André, como um companheiro que sempre me apoiou nessa história. E em relação a esse tema de perigo da tecnologia, né, de perpetuar desigualdades, esse é um dos temas mais graves da contemporaneidade, Dene, porque a gente está vivendo um momento de muito avanço tecnológico, né, inteligência artificial, a internet das coisas e tudo isso, e a gente só olha pelo lado bom da história, né? Claro, isso vai otimizar a nossa produtividade, vai nos garantir a chegar em lugares maiores, porém, tem um outro lado que são as perpetuações do racismo que a gente vive na sociedade. Então, por exemplo, você tem já estudos falando sobre como as polícias podem usar a inteligência artificial para colocar pessoas como alvo antes de ele cometer o crime. Isso é uma coisa real que já existe nos Estados Unidos. Então, as populações são mais vulneráveis, vão ser colocadas como target, né, como alvo. Isso já é uma questão real. Também há muito os robôs na internet, né, estão perpetuando o racismo. Teve uma experiência, por exemplo, de uma grande empresa de tecnologia que criou um robô e em uma semana essa robô aprendeu a falar questões racistas, a falar palavrões, isso porque a nossa base de dados, nossa sociedade, ela perpetua o racismo. Então, hoje lá no Berkman Center, na Universidade de Harvard, a gente está estudando isso, pensando formas de se antecipar
a esse tipo de racismo, que é um racismo 4.0, né, digamos assim, é um racismo que se atualiza, né? O racismo tem essa característica de se atualizar e ele atua de maneira simbólica e real, né? Real, por exemplo, na questão da violência, né, do genocídio da juventude, e do ponto simbólico, inclusive usando as tecnologias. Então, é um assunto muito importante e muito bom você ter mencionado esse tema. E isso tem sido objeto dos seus estudos Isso atuais? tem sido assim? objeto dos meus estudos. Eu participo de vários fóruns internacionais que discutem esse tema, porque isso tem a ver com a realidade das pessoas, inclusive na área do crédito, né? Uma pessoa negra, por exemplo, pode ter mais dificuldade de acessar o crédito, já tem no dia a dia agora, imagina com a inteligência artificial. Então, a gente está discutindo esses assuntos, eu tenho escrito alguns artigos sobre isso também, e estão aí nos nossos canais de comunicação. Pois é, Paulo, eu fico muito feliz que nessa reabertura do Perfil Opinião você tenha sido o nosso entrevistado inicial. Desejamos todo o sucesso do mundo, né, para essas iniciativas que você está liderando, para o Vale do Dendê, que tantas oportunidades pode trazer para tantas pessoas, tantos jovens, tantos empreendedores, para o nosso estado, e que a gente possa realmente consolidar, né, essa nossa veia criativa, como você ressaltou aí também, para todo o Brasil, para todo mundo, e que você faça parte disso. É um prazer muito grande. Grata pela sua participação aqui no Perfil Opinião. Eu fico muito feliz, de verdade, por esse convite, assim, ver o programa voltando, a forma que você conduz essas conversas, Deni, muito, muito bacana, e eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que eu aqui estou representando muita gente, né, que certamente tem essa necessidade de ter essa representatividade. Eu sei que eu estou dando minha contribuição pequena, e representando essas pessoas. Então, eu fico feliz desse convite e desejo parabéns à TVE por esse programa. Eu agradeço a você e ressalto que admiro muito a sua simplicidade dentro do grande homem que você está demonstrando ser. Muito obrigado, Grata e todo sucesso. E a gente vai ficando por aqui com o Perfil Opinião de hoje. Não se esqueça, né, que nós estaremos aqui de volta nas quartas-feiras, semana que vem, sempre às 9h15 da noite, com um convidado mais do que especial para você. Grata pela sua companhia e até lá.